tal a gente fazer uma pausa agora para pensar um pouco sobre a jornada da oração pessoal? Sabe, aquele caminho de silêncio, de intimidade, de um verdadeiro encontro com Deus. Sabe aquela sensação de que tá faltando alguma coisa na vida espiritual? Aquele desejo por uma conexão mais profunda? Parece que tem uma conversa que, lá no fundo da alma, a gente sabe que precisa acontecer, né? Pois é, esse sentimento, ele é um convite. É o ponto de partida para muita gente. E olha, para aprender a ter essa conversa, para entender de verdade como rezar, a gente tem o maior exemplo de todos, o próprio Jesus Cristo. É Ele quem nos mostra o caminho. Se a gente for olhar nos evangelhos, a gente vai ver isso o tempo todo. Jesus se retirando para um lugar mais isolado para rezar. E veja bem, não era uma coisa que ele fazia de vez em quando. Não, era um hábito, quase uma necessidade. Era, sabe, a sua linha direta, o seu diálogo constante e de filho com o Pai. E agora, olha só que interessante, a gente consegue ver um padrão muito claro. Antes de cada passo decisivo da sua missão, o que Jesus fazia? Ele rezava. A oração era a preparação dele, a fonte de força, de luz, desde o comecinho da sua missão até o momento de maior agonia. A conversa com o Pai estava ali, sustentando absolutamente tudo. É impressionante. Tá, então, como é que esse exemplo todo nos ajuda a entender o que a oração pessoal realmente é na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque a oração pessoal, na sua essência, ela não é sobre ficar repetindo fórmulas decoradas, sabe? É um diálogo de filho para pai, um diálogo de total confiança, onde a alma se abre por inteiro. A gente se abre para adorar a grandeza de Deus, para agradecer por tudo que recebe e, claro, para pedir ajuda quando precisa. E olha que coisa linda que Santa Teresa d'Ávila diz sobre isso. Ela fala que a oração é basicamente tratar de amizade. É isso, é estar a sós, de um jeito simples, com frequência, com aquele que a gente sabe que nos ama, assim, sem condição nenhuma. É o relacionamento mais íntimo que se pode ter. Ok, mas aí surge aquela pergunta super comum e bem prática, né, se é uma conversa. Qual é o assunto? O que a gente leva para esse diálogo? A resposta de São José Maria Escrivá é libertadora. O assunto, a vida inteira. Falar sobre Deus e falar sobre a gente, levar as alegrias, as tristezas, os sucessos, os fracassos, sabe? As nossas ambições, as preocupações do dia a dia e, o que é mais importante, levar também as nossas fraquezas. Absolutamente nada precisa ficar de fora dessa conversa de amizade. Mas, vamos ser sinceros, né? Esse caminho da oração nem sempre é um mar de rosas. Vão chegar momentos de cansaço, de secura espiritual, e tudo bem. A luta faz parte da jornada. Reconhecer isso já é o primeiro passo. O próprio Evangelho mostra isso de um jeito tão humano, tão próximo da gente. Lembra do Getsêmani? Enquanto Jesus agonizava em oração, os amigos mais próximos dele dormiram. Estavam vencidos pela tristeza. Então, sentir sono, se distrair, ficar desanimado na hora de rezar, isso não é um sinal de fracasso, é um sinal da nossa humanidade. A questão toda, então, não é nunca sentir cansaço. A questão é o que a gente faz com ele. De um lado, a gente pode abandonar, se entregar ao silêncio, à fraqueza. Do outro, a gente pode ter um espírito de luta, perseverar, insistir no diálogo mesmo que seja difícil, manter a alma vigilante. A escolha é nossa a cada momento. E o bom é que a gente tem ajudas bem concretas para essa luta. Primeiro, criar um hábito. Achar um lugar e uma hora que ajudem. Segundo, usar um escudo, que nem Santa Teresa fazia. Ela pegava um livro espiritual para ajudar a alma a se concentrar. Terceiro, e muito importante, não desanimar com as distrações que aparecem do nada. O esforço ainda tem valor. E quarto, pedir ajuda. O anjo da guarda, os santos, o céu inteiro está torcendo por essa conversa. E depois de toda essa luta, de toda essa perseverança, qual é o resultado? Bom, a recompensa é algo incrível. É uma paz que o mundo não consegue dar. É uma transformação profunda da alma. Porque, no fim das contas, a oração não é só uma obrigação. É uma fonte de vida. É ela que semeia paz e serenidade na alma, que traz uma alegria que já é um gostinho do céu, que dá força para os desafios do dia a dia e luz para a gente enxergar os problemas com outro olhar, com os olhos de Deus. E quando a gente se transforma,
a gente se torna capaz de ajudar os outros também. No final, é isso. A oração é a amizade com Deus, uma conversa íntima que transforma com aquele que mais nos ama. Então, a pergunta que fica é um convite bem pessoal. Quando é que essa conversa vai começar ou recomeçar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.